Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, André Anelli, SBT. Bom dia, ministro. O senhor citou ali no discurso o Auxílio Brasil e que acaba tendo relação também com o Brasil Fraterno. Eu gostaria de saber o seguinte: está tramitando ali no Congresso Nacional, já passou em 2 turnos na Câmara, agora vai para o Senado. Qual que seria o prazo mínimo que o governo federal teria para começar a fazer o pagamento do Auxílio Brasil com a aprovação da PEC dos precatórios? E se esse pagamento não for feito em dezembro, a partir de janeiro, vai ter o pagamento retroativo? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Nós estamos confiantes que o Senado Federal vai dar toda a atenção ao tema. Eu tenho conversado muito com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que inclusive me fez várias perguntas sobre procedimentos, de como irá funcionar esse benefício compensatório que irá viabilizar o pagamento mínimo de R$ 400 a todos os beneficiários do Programa Permanente de Transferência de Renda do Governo Federal, Auxílio Brasil, que começa a ser pago na próxima semana, dando sequência a um calendário já conhecido pela população, como era no Bolsa Família, uma vez que o Auxílio Brasil sucede o Bolsa Família. Ele integra novos vetores de políticas públicas, ele fortalece, né, essa ação e ele amplia o número de beneficiários. Conversei também com o relator Fernando Bezerra e com vários outros senadores. Então, assim como a Câmara dos Deputados, eu espero que o Senado Federal dê total atenção ao tema. Temos, no âmago do Ministério da Cidadania, né, conversado com muitos dos nossos servidores, dos nossos parceiros e colaboradores, né, que atuam para fazer o processamento de uma folha complexa como essa. Imagine o que é rodar um processamento para mais de 17 milhões de pessoas e com tickets diferentes, pois diferente do auxílio emergencial, do programa permanente, existem condicionantes que, portanto, geram valores diferenciados para os beneficiários. Mas, portanto, nós estamos, nesse momento, sensibilizando o Senado e estamos otimistas, confiantes, para que o Senado consiga apreciar essa matéria no menor espaço possível, né? E não me cabe, obviamente, interferir em rito interno, procedimentos da instituição Senado Federal. Mas estamos confiantes que, em um curto espaço de tempo, o Senado Federal irá apreciar positivamente essa matéria. Convidamos o jornalista Daniel Golino, do veículo O Globo. Bom dia, ministro. Bom dia. Queria tirar uma dúvida sobre o funcionamento do Brasil Fraterno. Como é que funciona a dedução do ICMS? Se isso foi negociado com os estados, por ser um imposto estadual, como é que vai ser isso? Excelente pergunta, muito obrigado. O que é que ocorre nesse item do Brasil Fraterno, comida no prato? O Brasil Fraterno é uma iniciativa, né? Ele começou, né, logo que eu cheguei no Ministério, no final de fevereiro desse ano. Estávamos vivendo justamente um momento, um epicentro realmente de consequências sociais da pandemia. Vocês lembram que em dezembro foi o último pagamento do auxílio no ano 2020 e só voltou a ser pago o auxílio emergencial em abril desse ano. Então, portanto, o mês de março foi um mês de muita gravidade, especialmente no quesito da segurança alimentar e nutricional. E essa iniciativa consistiu justamente de buscar, né, agregar, né, vetores que podiam contribuir na questão da segurança alimentar, uma vez que várias iniciativas surgiam Brasil afora. Iniciativa de indivíduos, de cidadãos que iam lá, iniciativas de instituições religiosas, né, iniciativas associativas, de clubes e por aí vai. E também
no âmago empresarial. Então, nisso eu visitei à época a CNA, a CNC, a CNI, foi isso que eu comentei no meu discurso, que eu falava com o presidente, eu fiz, olha, acho que não é o momento de queda de braço, nós precisamos sim, né, buscar parceria com o Sistema S, pois tem uma grande capilaridade, né, tem uma estrutura muito descentralizada e pode sim ser um vetor que pode confluir, né, para a superação dessa agenda, como de outras empresas. Me lembro de um dia que eu recebi o telefonema do ministro Bento, ministro de Minas e Energia, ele estava com o vice-presidente da Vale, e a Vale estava com iniciativa de doação de quase 1 milhão de cestas de alimento. Né? E o que é que nós buscamos agregar com isso? Buscamos coordenar, portanto, essa atividade, não é? Para que evitasse a redundância de ação e que as pessoas que realmente precisam desses alimentos deixassem de receber, uma vez que o Ministério da Cidadania ele detém essas informações através do Cadastro Único, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, portanto, para o Ministério da Cidadania, esse cadastro está não só mais atualizado, né, como nós temos essa visão sistêmica de toda a população que está na faixa da pobreza e extrema pobreza. E, com isso, nós queríamos interligar essas iniciativas, né, somando os esforços, e assim foi feito, né, em muitas localidades, onde em algumas distribuições, por exemplo, continha lá a cesta básica adquirida pelo Ministério da Cidadania, uma parte doada pela Federação do Comércio, outra doada pela uma iniciativa que desmembrou disso, chamada Agrofraterno, e por aí vai. Evoluindo nesse tema, nos deparamos com a regulamentação dessa lei, essa lei de destinação de alimentos, onde não estava claras as responsabilidades, não é, o procedimento disso. O que é que isso resultava até agora? Resultava na punição dos empresários que tinham, por exemplo, produtos que poderiam ser disponibilizados para os bancos de alimentos, pois uma vez que eles doassem esses produtos, incidia sobre esse produto o imposto, em especial o ICMS. Então, o que é que ocasionava isso? A indústria, digamos, colocava lá um produto na prateleira do supermercado. Antes de vencer esse produto, a indústria vai lá, retira esse produto e repõe o produto. Pois não pode chegar até a data extrapolar a data do vencimento. E aí a indústria faz a logística reversa, o que já é uma despesa para a indústria. E essa logística reversa significa da destinação àquele produto que ainda está apto para consumo, porque sequer ainda passou a data de vencimento. E a destinação é sinônimo de incinerar, destruir aquele produto. Você não pode nem jogar no lixo sequer. E quando ele faz essa logística reversa, ele, portanto, ele fica isento da tributação nessa operação. Com essa regulamentação, nós tivemos antes dela uma aprovação, né, que foi talvez a tarefa mais árdua, sensibilizar o CONCEFAZ, o CONFAZ, né, que é o órgão colegiado dos secretários estaduais de Fazenda, e através desse colegiado nós conseguimos atualizar as normativas para que ficasse realmente claro que, ao invés de dar a destinação desse produto, se esse produto for entregue nesta rede de banco de alimentos, a indústria também ficará isenta dos impostos, inclusive o ICMS. Portanto, ocorreu essa interlocução com os secretários estaduais, né, e isso, portanto, faz com que mude toda a lógica. Ao invés do empresário, indústria, ser punida ao destinar esse produto para o banco de alimentos, ele também vai ter, nesse caso, a isenção, né, não vai incidir nesse produto, não é, os impostos, pois esse produto não está comercializado, ele está destinado para uma função social. Então, com isso, nós estamos potencializando a capacidade de doação, né, não só de toda a rede de varejo, mas também de muitas indústrias. Você viu que estava ali o presidente da indústria de alimentos, não é? Pois são parcerias fundamentais. Agora mesmo eu estava entregando certificado já ao Grupo Carrefour, que já fez uma doação de R$150 mil. Já temos outras sinalizações de doações que são gigantescas, e isso vai muito além, especialmente
por estar atuando de forma descentralizada, em parceria com outros órgãos. Esses bancos de alimentos não necessariamente precisam ser entidades governamentais. Já o Mesa Brasil, por exemplo, é da FEComércio, que é uma entidade empresarial, mas outras iniciativas podem surgir e ser credenciadas, né, ter a outorga do Ministério da Cidadania para assim funcionar, de forma que nós conseguimos superar esses entraves burocráticos, gerando uma maior sinergia na destinação desses produtos. Mas, sim, foi feita interlocução com os secretários estaduais, já teve isso aprovado através de instrução própria do Conselho de Secretários de Fazendas, isso foi feito no mês de agosto último, e, portanto, viabilizou a regulamentação da forma como está, dando mais força a essa iniciativa na questão da superação da insegurança alimentar e nutricional do nosso Brasil. Obrigado. Convidamos a jornalista Luana Brasil, do portal O Tempo. Bom dia, ministro. A minha dúvida é quanto à fiscalização desses alimentos, se essa fiscalização vai ser feita no banco de alimentos em relação à qualidade, né? Assim, ou se essa qualidade dos produtos que vão ser doados vai ficar a cargo dos doadores. Então, como é que está sendo estabelecida essa fiscalização? Obrigada. Obrigado a você. A fiscalização se dá, né, através da legislação própria, tanto através de órgãos como órgãos de vigilância sanitária, né, através da Anvisa e seus correlatos nos estados e municípios, como também através de órgãos de proteção de direitos do consumidor, né, os PROCONs. Isso se dá, no caso dos PROCONs, muito especificamente, de forma mais saliente, na questão das datas de validade, né, mas também na forma de condicionar e tudo isso, e assim também na Anvisa. Essa fiscalização, ela permeia, né, todo o setor produtivo, até ali o supermercado e até chegando na ponta, ou seja, literalmente, né, prestes a ver o consumo desse alimento. No caso até de restaurantes, essa fiscalização vai até o preparo e a apresentação do alimento às pessoas. Então, essa seara, ela perpassa todas as áreas. E o que nós estamos, né, tratando aqui é justamente da destinação de produtos já descritos em normativa própria. Vou exemplificar. Vamos supor um pacote de bolachas, certo? E então, vamos supor que esse pacote de bolacha fosse vencer no dia 30 de novembro. Então, antes dessa data de vencimento, não é? Aquele que iria substituir o alimento, ele já pode fazer a substituição, uma vez que ele não foi consumido até agora, então ele vai antes, uma vez que o produto não poderá ficar sequer exposto em prateleira após passar a sua data de vencimento. Ele, no site, de forma muito simplificada, ele se cadastra como doador, tem as entidades beneficiárias, então já faz um link imediato, não é? E ele separa, portanto, aquele alimento, que será, portanto, destinada ao banco de alimentos, a entidade que vai receber isso. Então, são produtos, né, que já passaram por toda a fiscalização até estar lá, e até o final, até, por exemplo, o banco de alimentos, ele também está suscetível a toda essa gama de fiscalização, né? Não estamos tratando aqui de alimentos, né, que passem a data de vencimento, não estamos tratando de alimentos aqui que são sobras de restaurante, não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de produtos que estão apresentados em prateleiras, né, e que, desta forma, ele poderá se credenciar e, portanto, né, melhorar essa interface, resultando numa maior oferta de alimentos para a população, né, em situação de pobreza, extrema pobreza, justamente vinculada a essas entidades que já atuam, né, bravamente, né, na superação da insegurança alimentar e nutricional no Brasil. Convidamos a jornalista Paola Cuenca, da Jovem Pan. Boa tarde, ministro. Eu queria saber alguns números que vocês projetam, porque existe esse dado sobre as pessoas que estão passando fome,
mas com o que você já tem conversado com as empresas que estão dispostas a participar desse programa, quantas pessoas vocês acreditam que podem ser beneficiadas recebendo esses alimentos de forma gratuita? Obrigado pela pergunta. O programa não será um episódio em si, mas sim o início, né, de uma forte caminhada no quesito de superação de uma pauta no Brasil. Cabe lembrar que o ministério que hoje eu dirijo já foi chamado de Ministério de Combate à Fome. Cabe lembrar que no início, né, do governo Lula, a pauta social do governo do PT não era o Bolsa Família. A pauta era justamente o Fome Zero. E eles não conseguiram avançar nessa questão, né, talvez especificamente por não terem buscado essa sinergia com o setor produtivo brasileiro. Então, o que nós temos de dados, né, através de dados como a ONU, por exemplo, ele apresenta um mapa da fome com 19 milhões de brasileiros. Nós temos vinculados, através dos nossos cadastros, que serão beneficiados agora com o Auxílio Brasil, cerca de 17 milhões de famílias. O que consiste isso? Consiste na potencialização de iniciativas que muitas delas até já existem, porque durante todo esse período, toda hora você observa que existem iniciativas do setor produtivo, como é o Agrofraterno, né, chegando ao número de quase 1 milhão de cestas de alimentos doadas pelos produtores de alimentos do agronegócio, né, da indústria do agro, né, iniciativas como muitos da indústria de alimentos que assim o fizeram, como eu comentei aqui no caso da Vale do Rio Doce, que deu muitas cestas, né, enfim, né, todas as iniciativas que ocorrem Brasil afora. Dentro do cadastro desse portal que nós estamos lançando hoje, até o doador individual pode ir lá se cadastrar. Né, muitas vezes você vai no supermercado e quer, por exemplo, fazer uma doação de um alimento. Isso vai facilitar a sua doação, não precisa você, né, aprofundar numa logística complexa. Então, o que a gente quer é dar fluidez a isso. Portanto, essa iniciativa ela vai potencializar e, mais do que avançar e poder ofertar esses alimentos a todas as pessoas, é poder, de uma maneira muito transparente, carregar essas energias, né, que motivam muitas iniciativas, mas a exemplo das interlocuções que nós mantivemos com o setor varejista, não é? Essa é uma das iniciativas que possibilita que eles consigam doar muito mais alimentos do que vem fazendo até agora. Porque até então eles estavam tendo que custear, eles tinham que pagar, por exemplo, esse imposto para que esse alimento fosse destinado a uma função social, por exemplo, para um clube de mães. Ou seja, é você não comercializar aquele produto, mas se você fazer a destinação daquele produto motivado por solidariedade, motivado por necessidade social. Então, é uma quantidade muito grande. O que nós pretendemos, né? Nós pretendemos um passo largo, porque nós queremos, sim, superar a questão da segurança nutricional alimentar no Brasil. Isso não vai ser dado, como eu comentei aqui, com um episódio. Isso vai ser um processo que nós estamos dando início, né? Essa é uma das medidas, como várias outras, até durante o evento se comentou de duas especificamente. Uma, a questão do melhor consumir até, em detrimento da data de validade, que é uma prática já adotada em países europeus e até nos Estados Unidos, e que é, como eu disse, convergente com a pauta de defesa do consumidor. Tem uma outra iniciativa, que é um projeto até de autoria do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que amplia a possibilidade de dedução do imposto de renda para aqueles que fizerem a doação de alimentos, porque é um outro imposto que pode ser também utilizado para aliviar quem vai destinar esses alimentos para uma função social. Então, esse imposto recai, né, nas empresas. Nós já superamos vários, entre eles o ICMS, com essa articulação com o CONCEFAD, mas existem outras iniciativas também, né? Então, é um movimento, né, que vai gerar uma sinergia muito forte e, sem dúvida nenhuma, criar não apenas uma abundância maior de alimentos, como uma conexão de quem
não é, produz e quem detém esses alimentos com pessoas que necessitam desse alimento e não têm condições de adquiri-los para a dieta de suas famílias. Então, isso é o início de uma caminhada, né, para fazer frente a esse dilema que nos aflige ainda no século XXI. Convidamos a jornalista Mariana Holanda, da Folha. Boa tarde. Um pouco na continuação da pergunta da colega Luana, a respeito sobre a fiscalização. Eu queria entender exatamente como é que o governo vai certificar de que aquela doação de alimentos que estava próxima do prazo de validade, por exemplo, e que garantiu a isenção do ICMS, ela está com uma boa qualidade quando ela chegar na ponta. E uma segunda pergunta, se possível, o senhor falou rapidamente sobre duas outras iniciativas que vão ser anunciadas. Já está pronto? Em que pé que está essas duas? Tipo, melhor consumir até... O que é exatamente isso? Obrigada. O melhor consumir é um avanço na legislação, pois hoje, né, nós criamos no Brasil, e isso foi uma conquista também, no caso do direito do consumidor, e o que está se buscando não é um retrocesso na questão do direito do consumidor, é apenas uma adequação dessas normas. O que é que significa isso? Vamos supor, outro dia eu vi uma brincadeira que o camarada pegou um saleiro e tinha lá sal do Himalaia. Esse sal foi formado há 2 milhões de anos. E vejam como eu sou azarado. Não é que ele venceu logo agora, um mês depois que eu comprei. Então é óbvio que o sal não irá perecer. Mas de acordo com todas as instituições, né, que nós temos, é preciso ter aqui no Brasil a data de validade de um produto. Então o camarada segura, né, aquela data de validade. O que está se buscando é um aperfeiçoamento nessa legislação. Mas essa legislação, naturalmente, precisará ser deliberada no Congresso Nacional, que é um avanço, portanto, né, numa adequação do que hoje se estabelece para os produtos que serão consumidos, produtos de alimentos que serão consumidos no Brasil, né, que aqui se estabelece a data de validade. O que se propõe é que se insira, né, o melhor consumir, ao invés da data da validade daquele produto. E isso possibilita, né, uma melhor fluidez e também uma melhor comunicação até com o consumidor. Pois vamos supor, você compra lá um salame. Eu andei outro dia lá na Itália, lá com o presidente Bolsonaro. Tem lá salame pendurado. Tem lá, sei lá, está 5 anos aquele salame pendurado. Ali é uma conserva, fica ao ar livre, né? E é óbvio que ele não vai, de um dia para o outro, simplesmente, né, perder todas as suas propriedades. Então, em itens como esse, é possível você colocar o melhor consumir até. Então, você está dando a informação ao consumidor, mas isso gera também outros ganhos, não é? Então, essa é a questão do melhor consumir. Não, não é uma iniciativa do governo. Eu mantive interlocução com alguns parlamentares, não é? E acho que essa iniciativa está amadurecendo no parlamento, uma vez que, repito, tema sensível, porque trata de direito do consumidor. Nós temos muitos parlamentares que têm um trabalho muito importante nisso, é função principal do parlamento buscar esse regramento. Então, não é, como eu comentei lá no distância, uma quebra de braço, não é um retrocesso no direito do consumidor, mas sim um avanço na maneira de dispor essa alimentação, e a resultante disso é, sem dúvida nenhuma, uma diminuição drástica no desperdício de alimentos, tanto até chegar lá na gôndola, lá para o consumo, como até na residência das pessoas. Porque muitas vezes você mesmo pega aquele produto, venceu, joga fora. Até tem briga até em casa, às vezes. Aí você pega, não coma isso. Não está estragado, ele está ali na data de validade. Então, ele não pode ser comercializado após aquela data, né? Mas ele ainda está apto para o consumo. Então, precisa aprimorar. Então, isso é, portanto, um avanço. Muitos países europeus, né, estão utilizando essa denominação. Então, esse é um item que visa o quê? Também uma evolução no quesito dos desperdícios de alimento. Tá? Tem uma das coisas, outra que eu falei, qual foi? Sobre a fiscalização. Repito, não é? A fiscalização está posta. Tá?
Mais uma vez, vamos voltar ao pacote de bolachas. Certo? Esse pacote está lá, está disposto. Esse pacote, ele vai ser retirado, vamos supor, da prateleira, e ao invés dele ser destinado à incineração, por exemplo, na logística reversa pela indústria, para não ter que pagar um imposto sobre aquele item, ela vai destinar aquele produto para um dos 200 bancos de alimentos que tem no Brasil. Esse banco de alimentos que vai receber aquele pacote de bolacha, ele também está suscetível à fiscalização, que não é apenas do governo federal, é também dos governos estaduais, dos governos municipais, dos órgãos, muitos deles colegiados, que atuam nessa matéria. Então, mesmo lá o banco de alimentos, ou mesmo até a associação que está, por exemplo, fazendo o preparo daquele alimento para consumo, eles estão suscetíveis à fiscalização dos diversos órgãos, tanto no caso da vigilância sanitária, quanto de defesa do consumidor. Mas estamos tratando o quê? De poder estar ofertando esses produtos que seriam simplesmente destruídos, e eles, obviamente, ainda estão, antes da data de validade, disponível a essa população. Eles podem ser utilizados, por exemplo, para produzir uma sopa, por exemplo. Chega lá, tem vários produtos, e ele prepara a sopa e já fornece alimento para aquela população que está lá todo dia demandando. Então, uma coisa, que é que precisa ficar claro aqui, uma coisa é quando existe a escassez de alimentos. Então, você pode admitir até que, olha, tem uma pessoa passando fome ali porque não há alimentos nesse local. Um país que estiver passando por uma dificuldade, então não há alimentos. Já vi muito em algumas regiões do Nordeste, que a pessoa está no lugar ermo, simplesmente não há nada. Muitas vezes, sequer, certo, água potável existe em alguns ambientes. Mas o que nós temos aqui no Brasil? É um Brasil que tem uma abundância de alimentos. E o que estamos buscando fazer é melhorar essas engrenagens para que possa dar maior fluidez entre quem detém esse produto e não vai mais comercializar aquele produto, pelas nossas normativas, e esse produto possa, assim, ter como destino, certo, uma função social. Pessoas que estão passando fome e que também não vão lá na prateleira adquirir esses produtos. Então, essa é uma conexão que traz para esse desafio, dessa superação de pauta da insegurança alimentar e nutricional, todo o setor produtivo. Como? A empresa vai receber? Não, ela se credita. Aí é um tema mais técnico, mas como funciona exatamente? Quando esse produto, ele dá baixa da nota fiscal e manda para a logística reversa, aquele produto, portanto, ele vai ficar isento, ou seja, não vai cair sobre aquele produto os impostos, o ICMS. Então, a empresa se credita desse ICMS. Se, ao invés disso, ela pegar esse produto, em vez de destruir esse produto, em vez de incinerar, se ela mandar para um banco de alimentos, da mesma forma, será considerado a não incidência do imposto naquele produto. Então, da mesma maneira, essa empresa, após a entidade que vai receber o benefício, clicar lá e receber, portanto, esses produtos, a empresa estará creditada com essa isenção de impostos. Ok? Vamos à última pergunta. Convidamos a jornalista Giovana Teles, da TV Globo. Oi, ministro, boa tarde. É só para o senhor confirmar se todas as etapas de Concefaz e Confaz já foram vencidas mesmo para isso, se as empresas, a partir de agora, hoje, amanhã, já podem fazer essas doações sem incidência de ICMS. E uma outra questão, sei que o senhor já abordou sobre o Auxílio Brasil, mas é para saber se já tem mesmo uma medida provisória pronta, caso o Senado demore, passe deste mês de novembro, para votar a PEC dos precatórios. Já existe essa medida provisória? É o plano B do governo para que não deixe de pagar os R$400 em dezembro? Eu queria que vocês fizessem um bolão para dizer quem é o jornalista que vai arrancar do ministro João Roma que há um plano B. Nós estamos trabalhando com muita confiança na aprovação dessa PEC. A aprovação dessa PEC viabiliza o fortalecimento de um programa social. Estamos falando de um programa permanente que já começa semana que vem. E o que é que essa PEC viabiliza? Ela viabiliza
o enfrentamento das consequências sociais dessa pandemia. O único transitório que existe no programa social é um benefício equalizador, que vai viabilizar com que nenhum desses beneficiários receba menos de R$ 400. Esse benefício, sim, vai vigir de novembro desse ano a dezembro do próximo ano, assim como vários países no mundo inteiro estão adotando medidas, porque, naturalmente, a pandemia está passando, mas as consequências sociais da pandemia não estão passando. Então, isso gera, especialmente num país como o nosso, que tem tanto ainda a ser superado na questão social, na questão das desigualdades. É muito importante que, especificamente para esse público, que se refere à pobreza, à extrema pobreza, haja um reforço de ação, né, de transferência de renda, de ação social para essas famílias. Então, a PEC está viabilizando um benefício compensatório no novo programa permanente do governo, que é o Auxílio Brasil. O programa é permanente, não se acabou nenhum programa permanente. O Auxílio Brasil já começa a próxima semana. O que a PEC viabiliza é esse benefício compensatório que faz com que nenhum dos beneficiários receba menos de R$ 400. Pois no programa, como era antes, inclusive Bolsa Família, muitos recebem, inclusive, até menos de R$ 100. Então, isso é o que a PEC está viabilizando. E o que nós temos é confiança, temos trabalhado, assim como trabalhamos bastante, sensibilizando os deputados federais, estamos trabalhando para sensibilizar os senadores, tenho conversado muito, especialmente com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Hoje mesmo ele me atendeu, estava em Portugal, tratando de uma agenda, e o Senado, eu verifico que está empenhado na aprovação, com toda a prioridade que o tema requer, né? Nós estamos, sim, muito ansiosos, porque não é fácil, há um bastidor para rodar uma folha desse tamanho, mas nós estamos, sim, muito confiantes que a gente vai conseguir aprovar a PEC, não é? E que vamos conseguir fazer o pagamento, não é, desse benefício compensatório a todos os beneficiários do Auxílio Brasil até dezembro. Agradecemos a participação de todos. Terminei minha resposta, desculpe. Você abre aqui, por favor. Desculpa, mestre de cerimônia. Desculpa. Os colegas jornalistas dá um peso, né, quando ele fala ali, né, é uma regra. Mas, enfim, vamos dar uma conversadinha mais aqui. Aí tem uns dados já com os números, que aí pode ser bom para completar a matéria. Vamos aqui. Né? O CONFAS já aprovou a medida. Tem um convênio dos ICMS, que é o convênio 101/2021. Convênio 101/2021, tá? Do CONFAS. Né? E aqui está a portaria, né? 8 de julho de 2021, atendendo a Lei Complementar número 24, de 7 de janeiro de 75, assina esse convênio do ICMS número 18, tal, e completa, portanto, com essa informação. Então, essa medida é uma medida que trata de um grande empreendimento, inclusive para a gente superar esses detalhes burocráticos. Porque o surgimento desse portal não é apenas um site bonitinho. Ali tem todo um sistema que dá fluidez à pessoa que quer doar e à pessoa que quer receber a doação. Antes, né, qual era a queixa que o setor produtivo comentava conosco? Eu tenho que ter um funcionário só para preencher toda essa papelada, mandar para o Ministério, para o funcionário ir lá, verificar isso, carimbar. Então, num processo desse, com um alimento que está ficando perecível, o cara não pode ter o alimento na prateleira, porque se chegar o fiscal do PROCON, ele recebe multa e pode ser até levado para a delegacia. Então, imagine a dificuldade burocrática a ser superada para você dar fluidez a essa doação. E agora, já no site que você pode visitar, o que é que está lá disponibilizado? A padaria de seu Antônio, que está aqui do lado. Ele vai lá, preenche os dados como doador, coloca lá o seu CNPJ, seu endereço, tudo direitinho, quais são os produtos que estão
né, disposto para doação. E no outro campo desse site tem lá, né, você tem lá, eu sou da entidade filantrópica Tia Francisca. Ela vai lá, preenche os dados dessa entidade, qual é o seu endereço, fica lá no mapinha disposto no site, e simplesmente você processa essa conjugação de interesses, e ele vai naturalmente para ali. Quando vai, ele já dá baixa, e aquilo ali já é creditado diretamente para a empresa que precisa dessa anuência na regra fiscal para não pagar imposto para um produto que ele não está comercializando. Ora, se eu estou vendendo este produto, digamos que eu ia pagar aqui, ia receber por esse produto R$10 e iria pagar R$12 de impostos. Se eu não vou receber esses R$10, por que é que eu vou pagar esses R$2 de imposto? Então, você estava punindo o empresário que pegava aquele produto e destinava para doação. Então, ele preferia pegar aquilo ali, destruir, incinerar, acabar com aquele produto que poderia estar matando a fome de alguma pessoa que precisa. Com essa regulamentação, né, que parece que não é tão tangível, mas é um intangível que se transforma em tangível quando chega a comida no prato da pessoa. Então, agora, o cidadão que tem lá a sua padaria, preenche aquilo ali, vai estar aqueles produtos, a entidade busca esses produtos, dá a destinação desse produto às pessoas que estão necessitando. E isso vai potencializar, de uma maneira maiúscula, né, todo o movimento que já existe Brasil afora. Você viu várias entidades, né, inclusive empresas privadas, participando de ações, de iniciativas, muitas dessas iniciativas superando, inclusive, ações governamentais, né, chegando com muito mais capilaridade, com muito mais poder de descentralização, com muito mais eficácia, às vezes, porque você consegue conjugar, né, atores sociais. Você viu a iniciativa até de um meio de comunicação, a Band mexeu, fez um movimento grande de doações, envolveu lá a Central Única de Favelas, não é? Teve lá, eu me referi aqui a Vale do Rio Doce, há muitas entidades, clube de futebol que fez movimento, né? Entidades religiosas, igrejas. Então, foram muitas movimentações que ocorreram, né, durante esse período, para justamente demonstrar esse espírito de solidariedade do brasileiro que permeia a nossa sociedade. Então, o que nós estamos fazendo é o quê? Superando esses entraves burocráticos para que essa ação possa ter uma eficácia muito maior. E vai ser bem maior mesmo. Estamos bem confiantes no avanço dessa matéria. Então, vamos lá. Você fez uma pergunta que eu acho que é importante, que não é exatamente o tema de hoje. Essa semana é uma semana muito positiva para os mais necessitados. Essa semana nós comemoramos a aprovação da PEC, que vai viabilizar o pagamento dos R$400 na Câmara dos Deputados. E hoje nós estamos lançando aqui o Brasil Fraterno Comida no Prato. Essa é a iniciativa que vai onde? Justamente numa pauta que cada vez está mais latente, inclusive nos meios de comunicação, que é a necessidade de grande parte da nossa população, que é demonstrada, em especial, no quesito da insegurança alimentar e nutricional. Então, já falamos um pouco sobre esse tema. Mas, além disso, naturalmente, houve uma mudança, né, do programa social que vinha sendo executado até agora, o Bolsa Família, e na próxima semana já entra em vigor o Auxílio Brasil, que é o sucessor, né, desse programa. Ele interliga, portanto, novas iniciativas de política pública, como é o caso do fortalecimento das políticas da primeira infância, segurança alimentar e nutricional, né? São várias vertentes, e traz do seu bojo também o auxílio inclusão, né? Que, ao invés de punir o beneficiário do programa que conseguir, por exemplo, uma vaga de trabalho, ele vai estimular a pessoa, né? Inclusive dando reforço, né, com uma regra de emancipação, né, buscando auxiliar, por exemplo, essa pessoa a superar. Como fizemos no caso do BPC. Importante explicar essa questão do BPC para vocês entenderem a magnitude disso. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, ele funciona da seguinte forma. Vamos imaginar aqui uma mãe, né, que a filha dela nasceu com microcefalia em virtude do Zika vírus. Essa senhora, se for uma pessoa necessitada e estiver na faixa da pobreza, extrema pobreza, ela, portanto, vai receber o BPC do Estado brasileiro, um salário mínimo. E, óbvio, se ela assinar a carteira, ela perde o BPC. Perdia. Porque, a partir de 1º de outubro agora, se ela assinar a carteira, ela passa a receber o auxílio inclusão,
ela, além do salário que ela vai receber daquele emprego que ela conquistou, ela vai receber mais meio benefício. E isso dá um estímulo para que ela possa, inclusive, seguir a outras fronteiras. E daqui a pouco sequer necessitar do BPC mais. Então, nós estamos tendo relatos fascinantes e emocionantes de pessoas com deficiência, né, pessoas que tinham muita dificuldade, mas que tinham também anseio em poder estar sendo protagonista do seu dia a dia. Pessoas que se sentiam, às vezes, pouco motivadas, porque ficavam naquela dependência daquele auxílio do governo, e hoje exercendo funções em indústrias e empresas. Não é? Já nesse mês de outubro, já teve um funcionário, não é, que ele foi contratado e já foi promovido dentro desse novo auxílio inclusão. Mais de 3 mil. O nosso secretário Luiz Galvão aqui, secretário executivo do Ministério, já disse que tem mais de 3 mil pessoas, né, dentro aqui do auxílio inclusão, que eu me refiro ao BPC. Mas esse mesmo princípio, ele está integrando o Auxílio Brasil. Antes, a sociedade ficava muito dividida, porque, vez por outra, você ouvia um comentário de alguém dizer o seguinte: a pessoa não quer trabalhar, só quer ficar com o Bolsa Família. E, na verdade, aquilo significa, né, uma conquista, né, uma garantia social para aquela pessoa. Né? E hoje, ao invés dela perder o benefício, ela vai assinar a sua carteira e vai ter, inclusive, um estímulo financeiro para poder, né, alcançar novos horizontes. Então, é uma mudança estrutural, né, no Auxílio Brasil, em relação ao avanço no programa de transferência de renda. E qual a informação que é muito importante, e eu peço, inclusive, a ajuda de todos os meios de comunicação, que é informar para a população que não é necessário fazer um novo cadastramento. Todos os beneficiários do Bolsa Família automaticamente estarão contemplados com o Auxílio Brasil. Além dos atuais 14 milhões e 700 mil beneficiários, vamos chegar até dezembro a 17 milhões de beneficiários. Então, além de atender a todos, nós vamos, inclusive, buscar zerar a fila do Bolsa Família. As únicas coisas que precisam ser colocadas nesse momento é, com toda a transparência, dizer que, óbvio, né, o Estado brasileiro evoluiu muito, né, no cruzamento de dados e informações. Então, por consequência, não é, conseguimos identificar algumas fraudes na execução do auxílio emergencial, não é, e nessa matéria, pelo zelo, inclusive, para os recursos públicos, que tem uma finalidade específica, que é justamente atender as pessoas que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza, todos esses através do cadastro único, através do Sistema Único de Assistência Social. Naturalmente, cada momento que nós identificarmos uma fraude, alguém que não né, que faz parte desse perfil, essa pessoa naturalmente, né, será retirada do programa. Mas todos os que hoje estão, né, como beneficiários do programa Bolsa Família, né, já estão abraçados pelo programa Auxílio Brasil. Mais alguma pergunta? Para essas pessoas que estão na fila hoje, fazendo filas para se cadastrar no cadastro único que a gente está vendo pelo Brasil, a orientação é essa? Preciso refazer o cadastro. Agora, tem uma coisa diferente, tá? Só é importante a complementação aqui, desculpa. Quem já está no Bolsa Família, portanto, estará contemplado com o Auxílio Brasil. Digamos que um cidadão perdeu o emprego, mudou a configuração, e ele, portanto, hoje está na faixa da pobreza e extrema pobreza, certo? Então, é esse cidadão, certo, que, infelizmente, né, está nessa faixa, ele busca, portanto, através do SUAS, que funciona como SUS, de forma federativa, tripartite, que está em todos os municípios do Brasil, ele busca lá, através de um centro de referência de ação social, um CRAS, né, ele vai buscar, portanto, né, para que o profissional adequado possa fazer o seu cadastramento no CAD único, e a partir daí, se ele passar a avaliação e compor, portanto, essa fila de benefícios. Então, o Auxílio Brasil é destinado para a população que está na faixa de pobreza e extrema pobreza. Então, quem já está no Bolsa Família não precisa fazer cadastro. Se, porventura, alguém, né, se ache, né, nessa condição, então ele busca o sistema de assistência social, o Sistema Único de Assistência Social, para buscar, portanto, fazer novo cadastro. Obrigado.